Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Muito obrigado pela companhia. E estou passando para deixar mais um vídeo para edificação da sua e da sua família e da minha vida. Gratidão ao Senhor por ter cuidado de nós com esse grande e imenso amor. Tá bom? Fica comigo, vamos lá para mais um vídeo. A Bíblia nos fala que Jesus provou morte de cruz para que eu e você tivéssemos vida nele. Todas as vezes que a Bíblia vai dizer que eu e você temos o direito de ter vida em Cristo, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele assopra uma vida sobre a minha vida, e é essa vida que é assoprada sobre mim é que não nos deixa desvalecer. Essa vida que é assoprada sobre a sua vida é que não deixa você desistir. É essa vida que foi derramada por amor à sua família é que não deixa você largar tudo no meio do caminho. Então, esse grande amor de Deus sobre as nossas vidas é que está nos dizendo: prossiga, porque eu estou com vocês até a consumação do século. E a Bíblia, ela é todo amor, e ela é todo ensinamento, e ela é toda o carisma, e ela é toda a medicina, e ela é toda a disciplina, e ela é todo discernimento, e ela é todo juiz, e ela é tudo que nós precisamos para sermos mais assertivos em relação a aprendizado e a amadurecimento, porque ninguém nasce sabendo e a gente vai aprendendo através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim na Bíblia, quando eu era menino, ele está falando dele e ele dá uma explicação baseada no crescimento do cristão. Quando eu era menino, eu fazia o que criança faz. Eu brincava como criança, eu fazia birra como criança faz, eu fazia pirraça para chamar a atenção dos adultos, dos meus pais, da minha mãe, e todas as vezes que a Bíblia vai citar a palavra mãe, ela vai trazer para a igreja. Ela está dizendo que mãe é a igreja é aquela que vê nascer, é aquela que pega no colo, é aquela que acalenta, que dá o primeiro alimento, os primeiros leites, as primeiras mamadeiras, que desce as águas, e quando desce as águas, o pastor com todo carinho cuida de você, mas até então são passos infantis, onde a criança, por mais que nós tenhamos cuidado, ela vem a cair, às vezes sofre arranhão, aí coloca remédio no machucado, e o machucado sara, se cura, e a criança levanta forte e volta a brincar novamente. Mas ok, tudo isso é só uma fase, porque a fase de criança passa, né? O apóstolo Paulo vai dizer: mas quando chega a fase adulta, eu aprendi que as coisas de criança eu precisei deixar para trás e agora agir como homem adulto, agir como mulher adulta e ter comportamento maduro, porque crente que é maduro, ele fala a linguagem de Cristo, ele fala a linguagem de Deus e ele não é mais menino. Então ele pulou essa fase da mamadeira, porque é uma fase de um alimento mais leve, mas é um alimento preciso para crescimento, é uma fase de tombo, é uma fase de incerteza, é uma fase talvez de pouca fé, mas é uma fase que é normal, que todo crente passa, até que ele possa vir se alimentar de um alimento mais sólido. Então o apóstolo Paulo compreende e entende isso aqui, porque depois que passa essa fase, não tem nem graça para a criança ela querer fazer birra e se comportar como infantil, sendo que ela já não é mais criança. Aí seria
um adulto com comportamento de criança que não encaixaria muito bem uma peça na outra. E a Bíblia nos afirma que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente sadia, é uma mente de inteligência, é uma mente de raciocínio, é uma mente de luz, é uma mente de clareza, é uma mente que pensa, é uma mente que agradece, é uma mente que produz. Ei, então ele está dizendo, você tem a minha mente, você tem a minha mente, sobre a sua mente eu implantei a minha mente, e é com os meus pensamentos que você será guiado agora. Então agradeça a Deus por essa oportunidade que o Senhor está dando para mim e para você. Aí quando eu digo que o cristão ele precisa ser maduro, eu não falo do cristão ser maduro e é aquele cristão que ele é tão sério, que ele não brinca, ele não dá a paz do Senhor para ninguém. E quando chega na igreja, está no meio dos irmãos, ele confunde seriedade com santidade, coisa que eu e você, a gente não precisa confundir, porque a gente tem Bíblia e Deus fala com a gente através da Bíblia, através do pastor, através do pregador, do missionário, do cantor, do louvor, daquele que está tocando. Deus vai falar com você a todo tempo. Então a gente vai entender que crente maduro não é aquele que anda de cara feia, de cara amarrada, e que talvez nem consegue dar a paz do Senhor e dar um abraço no irmão. Não é isso. Isso aí não é ser maduro. Isso aí é estar fechado para um conhecimento maior das coisas de Deus em relação ao grupo chamado igreja. Porque a igreja é um lugar onde você tem mais aconchego, um lugar onde você pode chegar e abraçar teu irmão, sentar com ele e conversar. Agora, se o seu irmão ele tem um comportamento de criança e é infantil, então você tem que esperar ele apanhar a fase dele de adulto para depois você tratar ele com responsabilidade, mas tudo é uma fase e Deus sempre vai te dar discernimento daquele que você deve falar e não deve falar, daquele que você pode conversar e daquele que você não pode conversar. Como eu disse, que cara feia não indica seriedade e não coloca medo em ninguém. Cara amarrada também, né? É uma coisa que às vezes nós em alguns, principalmente algumas assembleias, não são todas as assembleias, eu falo isso, e eu sou assembleiana, eu sou pentecostal, eu gosto do fogo, eu gosto de uma palavra que ela confronta você, que ela arde no fundo do teu coração, mas que amanhã você fica remoendo aquela palavra porque mexeu dentro de você. E se mexeu é para curar. Então, é uma palavra que edifica a nossa vida, que edifica os nossos corações. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, a cara fechada e a cara amarrada, isso não indica seriedade com Deus. Não quer dizer que eu cresci, que eu sou maduro. Até porque nós que lemos a palavra de Deus, a gente tem a certeza de que cara feia não bota medo no inimigo. Cara feia não faz o inimigo se afastar de mim. Cara fechada não vai fazer o diabo ter medo de mim, com a Bíblia na mão. Ele, pelo contrário, ele não vai entender por que se eu tenho a luz de Cristo, se eu tenho plena paz de Deus, plena paz e santo gozo no meu coração, por que o meu rosto está desse jeito? Se a Bíblia vai dizer que do jeito que está o meu coração vai formosear meu rosto vai revelar aquilo que eu tenho por dentro e acaba revelando, não tem como não revelar. E a palavra de Deus, ela é como um raio-x, porque quando ela bate, ela revela do outro lado. É a coisa mais linda que tem, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a ser mais assertivos, né? Então, que a gente possa vir respeitar assim, o espaço e o momento do nosso irmão até ele poder crescer e pegar mais maturidade, né? E também eu quero falar de roupa, né? Porque eu posso andar com uma roupa, com uma saia ou com algo que assim que você olha e fala, nossa, pela veste dela, ela parece assembleiana, mas nunca tenta me conhecer como alguém que serve a Deus pela roupa que eu visto, pelo amor de Deus, você vai se confundir muito, tá? Mas o crente, ele sabe se vestir como crente, ele vai andar assim vestido como crente porque ele não vai causar escândalo, mas a roupa que ele veste não vai condizer que tipo de amizade, que tipo de afinidade que ele tem com Deus. Nunca você vai poder conhecer um crente pelo que ele veste, pelo tamanho da Bíblia que ele carrega ou pelo semblante. É difícil de entender. Ele precisa ter maturidade. E quando você conversa com essa pessoa, você vê que ela tem uma certa conexão com Deus e que os assuntos estão batendo nos seus assuntos e que Deus começa a revelar para ela coisas que Deus nunca revelou a outras pessoas. Deus começa a mostrar para essas pessoas coisas que Deus ainda não revelou a ninguém, mas que só está sendo revelado através da sua maravilhosa palavra,
palavra por amor à minha e à sua vida. Isso é conexão com Deus. Isso é andar com quem anda com Deus. Isso é valorizar a vida de um cristão. Não estou dizendo de ser melhor ou de estar num posicionamento que parece dar mais honra para um do que para o outro. Deus não trabalha com esse jogo. Quem gosta desse jogo é o ser humano. Deus não joga com ninguém. Deus alinha as pessoas para estar todas elas em um batalhão onde nós venhamos crescer uns com os outros. Então a roupa também ela não vai indicar santidade. Só uma coisa que deixa, isso aí você pode ter certeza, grave essa palavra que eu vou falar para você na noite desse dia. Uma coisa que deixa o adversário apavorado é quando ele tem certeza que durante todas as suas afrontas, durante todas as suas perseguições, você arrumou um tempo para dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Quando ele sabe que ele olha, né? Porque no mundo espiritual é assim, a visão é espiritual. E ele viu um crente de joelho, é isso que vai impor respeito no inferno. É isso que vai levar ele a pensar 2 vezes antes dele te atacar. E se ele te atacar, você vai olhar dentro da cara dele e vai falar, não vou discutir com você, porque eu já sei quem é você, eu sei das suas estratégias, eu sei como você age, sei muito bem aonde você quer chegar, e eu não vou dar munição para você. Então, um crente maduro, ele não dá munição para o inimigo, né? E nem dá as costas para o inimigo atirar nele pelas costas. Pelo contrário, ele fica de joelho e isso impõe respeito no inferno. Então, o que eu quero te dizer? Que o Senhor está pedindo que você arrume um tempo para dobrar o seu joelho, conversar com Ele, que Ele vai revelar coisas para você como Ele nunca revelou antes. Porque você está arrumando um tempo para você conversar com Deus, rasgar o teu coração, colocar tudo no altar do Senhor. E é no altar do Senhor mesmo é que tem que ficar, porque ninguém nos ouve como Deus nos ouve. Ele nos ouve sem nos apontar. Ele nos ouve, né, sem nos criticar. Ele nos ouve nos tentando ajudar a achar a saída. É assim que ele nos ouve, né? É um privilégio meu e seu poder conversar com o Senhor. Então, que nós venhamos ter essa maturidade e compreender cada processo da nossa vida. A alegria que nós temos na nossa vida é da alegria do amadurecimento em Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado à força, gente. Se a Bíblia diz que o reino é tomado à força, a palavra de Deus está deixando bem clara para mim e para você. Não é sair no tapa com ninguém, não é discutir com ninguém, não é debater o que é mais certo, o que é errado, não é chegar do culto e dizer, meu Deus, mas eu não gostei daquela palavra, meu Deus, mas eu não gostei daquele louvor, não gostei da forma com que foi falado lá. Ei, se fosse você que Deus estivesse usando para estar segurando o microfone e dirigindo o culto, será que você gostaria que alguém que estivesse no banco te apontasse? Será que você gostaria de ser apontado por alguém? Se você também pode estar em fase de crescimento, é questão da gente compreender. Então, antes da gente criticar alguém, a gente tem que olhar para a gente, procurar saber qual é o grau que a gente está de comunhão com Deus. Antes da gente dizer se a gente gosta ou se não gosta de alguma coisa na casa de Deus, porque a gente está na casa de Deus para poder aprender e não julgar o irmão que está na direção, porque ele está pagando o preço para estar ali. Claro que nem tudo você vai gostar, mas você não tem que gostar, o seu papel é adorar, o meu papel é adorar e pedir ao Senhor que amadureça o meu irmão, assim como ele venha me amadurecer para que eu venha dar bons frutos na obra do Senhor, né? E o degrau do crente é descer. Eu sempre vou tocar nessa tese. O degrau do crente não é subir degrau, não é carregar 5 estrelas no braço, não é carregar um crachá, um anel de formatura, onde ele vai ser muito bem apresentado para multidões. Hoje a gente vê púlpito cheio de pessoas que é estrela. Nada contra, gente. Quem gosta de tumulto de muita gente, onde o nome de Jesus vai ser glorificado, nada contra, glória a Deus por isso. Mas Jesus nunca vai buscar estrela, Jesus vai buscar vida. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é a resplandecente estrela do amanhã. Ele nos basta, Ele é o suficiente na minha e na sua vida. E o crente que entende que ele primeiro desce, ele tem que descer para depois ele subir, ele vai entender que na caminhada dele ele vai crescer com Deus. Como é, Maria? Descer esse degrau aí, descer na olaria de Deus. Alguém desce na olaria subindo?
Eu não conheço a olaria que você sobe para ser quebrado. Eu não sei que olaria é essa. A olaria é um lugar de descida e o oleiro nunca saiu da olaria. Mesmo que eu não me aceitei ser quebrado, o olheiro sempre esteve trabalhando nos outros vasos. Ainda que eu não estava presente, o olheiro estava trabalhando nos outros vasos. A olaria nunca fechou. O aquecimento do fogo para trabalhar o barro que está ali até ele ficar no ponto sempre esteve aceso. Então é uma honra para mim, para você entender, compreender que mesmo no nosso momento de fraqueza, o olheiro sempre esteve na olaria trabalhando o vaso. A gente pode não ver, mas o Senhor está trabalhando no vaso. A gente pode não perceber, mas uma coisa eu te digo, ele está trabalhando no vaso. Ele nunca saiu da olaria. Então, para subir, primeiro a gente precisa descer e aceitar ser quebrado. Esse aceitar ser quebrado, às vezes, mexe no ego da gente. Mexe, né, no orgulho que às vezes algumas pessoas têm, nem todas, né, têm dificuldade de compreender as coisas, mas o Espírito Santo nos faz entender. É aceitar Jesus de novo. E aceitar Jesus é me aceitar. É quando eu me olho no espelho, eu converso comigo, eu vejo os meus defeitos, também reconheço as minhas qualidades, as minhas habilidades, mas eu consigo olhar para mim e dizer, Maria, tá vendo aqui? Essa aqui é você. Essa aqui é você. Você é assim. Ainda tem tempo para você descer mais uma vez na olaria e aceitar ser quebrado. Então, quando eu me aceito como eu sou, eu consigo aceitar melhor o propósito de Deus na minha vida. E quando eu aceito ser quebrado nas mãos do olheiro, a Bíblia vai dizer que e o vaso se quebrou. O olheiro não tacou o vaso no chão, porque o olheiro não destrói nada, ele não quebra nada, porque o olheiro, ele é sábio. O vaso aceitou se quebrar nas mãos do olheiro e só assim ele foi refeito de novo e foi igualmente encaminhado para todos os outros vasos, onde estavam todos os outros vasos, porque ele suportou o processo novamente. Suporta o processo novamente. O Senhor está falando essa palavra no seu coração na noite desse dia. Suporta mais uma vez esse processo. A olaria vai aquecer. Tem Bíblia. Tem palavra, tem ensinamento, tem coisas que é difícil a gente passar pelo processo, mas o olheiro está na olaria e você vai passar de novo por esse processo para quando chegar do outro lado o azeite descer e aonde tiver azeite tem resposta, aonde tem azeite teve sinal de aprovação, o vaso está pronto para ser honrado e ninguém vai tirar de você essa honra, porque eu e você, quando eu estou falando, gravando para vocês, eu estou falando primeiro para mim, primeiro eu recebi sobre a minha vida. E um vaso com azeite, ele transborda em outros vasos. Você vai germinar através da palavra de Deus o seu melhor. Nenhum inimigo, nenhum adversário vai tentar extrair de você o seu pior, porque o velho homem já ficou nas águas. É o melhor de você que vai germinar agora. Eu sei que vai até assustar muita gente, mas não importa se vai assustar muita gente. É um novo reencontro com Deus, é um novo vaso que vai sair da olaria. Pode até ter pouco azeite, mas o azeite é seu. E esse azeite em obediência, esse vaso em obediência, quando você transportar esse pouco de azeite que você pensa que é pouco, para outros vasos que não tem nada. Você está entendendo o que Deus está falando? Você pensa que tem pouco ou que não tem quase nada, que o vaso está quase vazio. O Senhor está dizendo, ainda tem azeite no vaso. Já trabalhei no vaso, estou trabalhando e já trabalhei. Quando você fazer a transferência disso que você tem, que o Senhor colocou no seu vaso para outros vasos que não tem nem o que você tem, você vai ver quantos vasos você vai encher através da presença do Espírito Santo.
Fica com essa palavra no seu coração na madrugada deste dia. Que o Senhor venha te abençoar. Que você venha compreender que o olheiro nunca saiu da olaria. Por amor à minha vida e por amor à sua vida, por amor às nossas vidas, o olheiro nunca saiu da olaria. É trabalho constantemente, porque ele sabe o valor do azeite e você é um vaso precioso. A Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro escondido em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o bem mais precioso que está dentro de você, quem colocou foi o Senhor. Não tem ladrão nenhum, nem ninguém que vai raptar, porque só Deus sabe onde ele guardou. Só Deus poderia fazer isso. Eu sempre lembro isso nas minhas mensagens também. Só Deus poderia guardar ouro em vasos de barro. Se eu ou se é você, a gente guardaria em qualquer lugar, né? Um lugar assim, né, mais escondido, um cofre. Mas ele falou: não vou guardar em vasos de barro, para que a excelência do poder seja minha e de mais ninguém. Tudo que acontecer na sua vida é mérito, não é mérito nosso, não é mérito da igreja, não é mérito de quem já tem muito tempo pagando preço, subindo um monte e fazendo, e o outro não fez, e o outro fez mais. A igreja não é isso, não. É o Calvário. Foi por causa do Calvário que a igreja está aqui na terra adorando o nome do Senhor. Então, compreenda e agradeça. Você tem um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que o Espírito Santo te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo.